Então, estudo de número 125 do Evangelho de Mateus. Hoje nós veremos o capítulo 27, do versículo 32 ao 44. Texto este que trata da crucificação. Um dos textos, se não o texto mais mais carregado das Escrituras, né? Ao mesmo tempo mais belo, porque fala da nossa salvação. Mas é um texto que traz um peso muito grande. Fala sobre a crucificação do nosso Senhor. Bem, vamos lá. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos pedir a Tua bênção nesse instante, instruindo-nos a Tua palavra, Senhor. Ajude-nos a entendê-la, ajude-nos, ó Deus, a aprofundarmos no conhecimento da mesma e também, ó Deus, a praticarmos o que aprenderemos aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós leremos no decorrer da exposição, do estudo, tá bom? Inicio aí com as palavras de Carson. 2000 anos de piedosa tradição cristã domesticaram grandemente a cruz, tornando difícil para nós imaginar como ela era vista na época de Jesus. Né? O que Carson quer dizer é o seguinte: hoje nós olhamos para a cruz e ela se tornou símbolo das nossas igrejas, adesivos dos carros, e familiarizados com este símbolo, a gente acaba esquecendo o quão terrível era a cruz. Quão terrível era a cruz. A crucificação era o método mais desonroso e humilhante de pena de morte naqueles tempos. Os romanos evitavam aplicar essa condenação aos seus compatriotas. Um ou outro talvez foi crucificado, mas era raro um romano ser crucificado. Não está aí na apostila, mas os primeiros registros que se tem de crucificação na história da humanidade foi com os persas. Os medo-persas, depois nós temos os próprios babilônios, depois Alexandre o Grande, e os romanos, eles acrescentaram, entre aspas, aperfeiçoaram a técnica da crucificação com requintes de crueldade que fogem à nossa compreensão. Coisa terrível mesmo, né? Nos registros das altas rodas da sociedade antiga, sequer se mencionava a crucificação, de tão vergonhosa que era. Porque ela não é só uma morte dolorosa, mas era algo imposto a fim de provocar e de despertar humilhação ao condenado. Né? Era uma forma terrível de humilhar um condenado. Um gráfico comparativo aí para nós entendermos melhor os evangelhos, né? Que os 4 evangelhos relatam esse momento da vida de Jesus. E, como sempre, eu procuro colocar num gráfico para ficar fácil a comparação para nós. Então nós temos o fato e as referências bíblicas. Começando aí com Simão Cirineu, né? Mateus, Marcos e Lucas falam sobre Simão Cirineu, ou Simão de Cirene. Nada é dito sobre ele em João. Marcos acrescenta que ele estava vindo do campo e era pai também de Alexandre e de Rufo. Nós vamos falar sobre eles daqui a pouco. Lucas diz que os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz. Puseram-lhe a cruz sobre os ombros. Então nós vemos aí mais um detalhe. Quer dizer, ele, embora os outros também falam que ele foi obrigado a carregar a cruz, mas Lucas dá o detalhe de que a cruz foi posta nos ombros de Simão. Né? As mulheres que seguiam a Jesus lamentando-o. Né? E nada é dito em Mateus, nem em Marcos e nem em João. Apenas Lucas menciona que ele foi seguido por numerosa multidão, que incluía as mulheres, as quais lamentavam e foram consoladas por ele, novamente com a profecia a respeito da queda de Jerusalém no ano 70. Né? Depois você pode ler lá no texto de Lucas, capítulo 23, versículos 27 a 32.
O lugar da crucificação. Mateus usa o nome hebraico Gólgota e dá a tradução, que significa lugar da caveira. O mesmo faz Marcos, também usa o nome hebraico Gólgota, que significa lugar da caveira. Já Lucas, como ele estava escrevendo para os gregos, então ele usa o nome grego, né? Ele usa o nome que na nossa tradução está Calvário. Calvário é do latim, né? Do latim Calvariae, né? E Lucas dá o nome grego, que algumas traduções, aliás, com exceção da atualizada, revista atualizada, todas as outras trazem lugar da caveira, ou apenas caveira, né? O levou para a caveira, né? A revista atualizada traduz como Calvário, né? Põe a palavra Calvário em vez de caveira, mas o significado é o mesmo. E João usa tanto o nome hebraico quanto o nome grego, ou melhor, o nome latim, né? Gólgota ou Calvário, ele fala dos dois, né? Os soldados, Mateus fala que eles ofereceram vinho com fel e Jesus se recusou a tomar, né? Rejeitou. Fala que eles crucificaram-no entre dois ladrões. Fala que os soldados repartiram suas vestes, verso 35, e afixaram uma acusação sobre a sua cabeça, né? Aquela epígrafe sobre a sua cabeça. Jesus, o rei dos judeus. Marcos fala que ofereceram para ele vinho, não com fel, mas com mirra. A ideia é de algo amargo, né? Algo insuportável de ser tomado, né? Algo que não tinha como ser tomado, tão horrível que era. E ele rejeitou. Fala que eles também, os soldados, crucificaram ele entre os dois ladrões, né? Fala que esses dois homens eram ladrões, né? Fala da hora da crucificação, que foi na hora nona, né? Desculpa, até a hora nona, né? Marcos. Repartiram as suas vestes, versículo 24, e afixaram a acusação sobre a cabeça de Jesus. Lucas diz que nada é dito sobre o vinho misturado com drogas ali, né? Com coisas amargas, e nem sobre as vestes repartidas. Fica subentendido que os soldados afixaram aquela acusação sobre a cabeça de Jesus, né? Lá não diz que os soldados fizeram isso, mas ao que tudo indica, por inferência nós podemos dizer isso. E João diz que após crucificarem Jesus, repartiram as suas vestes entre si, cumprindo assim, sem saberem, a profecia, uma profecia do Antigo Testamento, conforme está lá no capítulo 19, versículo 23 a 24 de João. Sobre a acusação que foi afixada na cabeça de Jesus, acima da cabeça de Jesus, Mateus diz que a frase é Jesus, o rei dos judeus. Marcos, mais sucinto, ele coloca o rei dos judeus. Lucas, este é o rei dos judeus. João, já é uma frase mais extensa. Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Os principais sacerdotes reclamaram e Pilatos os ignora, né? Nós podemos ver isso também nesse momento. E só João registra isso. Os insultos. Mateus fala que a multidão e os principais sacerdotes, escribas e anciãos e os ladrões insultavam-no, distorcendo as suas palavras. Exatamente a mesma coisa diz Marcos. Lucas, embora não mencione em detalhes quais pessoas o insultavam, fica subentendido, né, que todos esses também insultavam o Senhor Jesus. João não menciona nada sobre esses insultos ali naquele momento. E por fim, o cuidado de Jesus com sua mãe. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas falam nada sobre isso. Apenas João, né? Ele a entregou aos cuidados de João. É por isso que João registrou esse fato, né? Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Né? E daquele momento em diante, João levou Maria, mãe de Jesus, para cuidar dela. Né? Então vamos para o texto aí agora. Depois, com calma, em casa, você pegue a sua Bíblia e leia esses textos, nessas comparações, te ajudarão aí a entender melhor esses momentos aí, tá bom? Vamos lá. A cruz.
Mateus 27, de 32 a 44. Primeiramente, nós dividimos aí em dois momentos, né? Rumo ao Calvário e depois a crucificação propriamente dita. Vamos falar primeiramente aí sobre o caminho rumo ao Calvário, versículo 32. Ao saírem, encontraram um sireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Ainda que nós possamos colocar o que é relatado aqui sobre Simão, o sireneu, no mesmo conteúdo aqui dos versículos que virão depois, do 33 ao 44, porque ele foi obrigado a carregar a cruz, né? Então não estamos, nós colocamos aqui porque estamos falando das ações dos soldados contra o Senhor Jesus. Então, Simão carregou a cruz por imposição dos soldados. Então, por isso que nós colocamos aqui juntos esses relatos aqui, ok? O Senhor Jesus estava exausto, considerando tudo que havia acontecido com ele naquela noite. Podemos afirmar que ele estava sem dormir havia mais de 24 horas. Veja bem, naquela noite de sexta-feira, desde o momento que ele foi preso no Getsemane, ele passou a madrugada toda em julgamento, sendo levado de um lugar para outro, da casa de Caifás para a casa de Anás, depois para o Pilatos, depois voltando para o Sinédrio, e ele foi levado de um lado para outro, até ser levado para o lugar onde ele foi açoitado, depois trazido à presença de Pilatos. O tempo todo Jesus estava, então, sem dormir, né? Já estava cansado, não só pela falta de dormir, né? Mas também já estava sem alimentar pelo menos umas 18 a 20 horas também. Então, possivelmente estava com fome, cansado, e não podemos esquecer que ele havia sido severamente espancado e açoitado. Naquele momento ali da cruz, ele estava totalmente extenuado. Não tinha força, ele estava totalmente sem força. Fisicamente, ele estava esgotado, né? Mesmo assim, como era de costume, os condenados levarem a sua própria cruz, ele foi forçado a carregar a sua cruz, né? Ele foi forçado a carregar a sua cruz, que de fato nunca deveria ter sido dele, né? Mas sim nós. Possivelmente a cruz que Cristo carregou e na qual ele fora crucificado, tivesse, como comumente a conhecemos, sendo uma viga, né? A forma como nós conhecemos, né? Uma forma de uma viga e uma outra viga transversa colocada assim, né? Uma forma de um T minúsculo, né? Essa viga transversa, onde ele ficou com os braços presos, era chamada de patíbulum, né? E era presa numa viga vertical, fincada no chão, uma estaca fincada no chão, né? Alguns pensam que a cruz de Cristo era em forma de T, um T maiúsculo, mas isso dificultaria o afixar aquela inscrição, ainda mais porque geralmente se coloca uma plaquinha só, né, nas figuras que a gente vê, mas segundo o que nos diz Lucas, foi escrito em 3 idiomas, então possivelmente foram 3 plaquinhas colocadas, né? Então precisava de um certo espaço. Então é mais provável que tenha sido essa cruz em forma que a gente conhece mesmo, né? Em forma de T minúsculo, né? Com aquela cabeça para cima, né? Com aquela ponta para cima, onde se pôde fixar ali aquela inscrição. Mas Jesus estava carregando. Aí vem aquela pergunta, ele estava carregando a cruz inteira ou somente essa viga transversal, né? Essa viga transversa, o patíbulum, né? Somente essa que ele estava carregando? Possivelmente ele estava carregando a cruz completa, né? Essa cruz em forma de T minúsculo, ele carregou a cruz completa, né? Como nós a conhecemos, né? Agora, nos teatros que a gente vê aí, a cruz geralmente é lisinha, igual esse banco, né? Uma madeira lisinha para não fincar nada, nem uma ferpa nas costas, uma farpa nas costas dos atores. A de Jesus não, era rústica. Lascas, farpas deveriam, eles deixavam de propósito mesmo, para poder machucar ainda mais,
Agora não se esqueça, as costas de Jesus estavam totalmente laceradas pelos açoites que ele levou. Estava em carne viva. Imagine só o sofrimento dele. Não tem nem como a gente imaginar, né, irmãos? Então, ele levou a sua cruz, só que certamente os seus passos lentos e trôpegos estavam atrasando todo o processo. E os principais sacerdotes e escribas e anciãos tinham pressa na crucificação de Jesus, porque era a Páscoa. Né? Ele tinha que ser crucificado antes de começar a Páscoa. Né? Então eles correram, estavam ali com pressa, e naquela procissão, né, que é conhecido, geralmente chamado de Via Crucis, ou a Via Dolorosa, ali então eles encontram com um homem que vinha do campo. O nome dele é Simão, o Cireneu, né, da cidade natural de Cirene. Cirene fica no norte da África, né, no norte da África do Norte, né, ali hoje onde é conhecido como Líbia, né, ao oeste do Egito. Esses dias eu ouvi alguém dizendo que Simão Cireneu era negro, né? Por favor, isso aqui não tem nada contra, nada questão racial, não, irmãos, não é nada de racismo, não. Mas era negro porque ele era de Cirene. Cirene era da África, é a África do Norte, né? A Bíblia relata outros irmãos negros, como por exemplo Lúcio de Níger, lá em Atos dos Apóstolos, o etíope, lá da rainha de Candace, né? A rainha Candace, o etíope a quem Filipe evangelizou, certamente era negro, né? Nada contra isso. Mas, por que eu estou afirmando que Simão Cireneu não era negro? Ele era judeu. Em Cirene havia uma comunidade judaica. Tanto que lá em Atos, capítulo 6, na nota de rodapé, aí você pode ver, lá em Atos, capítulo 6, versículo 9, tinha uma sinagoga conhecida como a sinagoga dos Cireneus. E o que então fazia Simão, o Cireneu, em Jerusalém? Ele veio para a festa da Páscoa. Mas pastor, ele estava vindo do campo. Ele era um agricultor, ele morava ali. Não, ele era de Cirene, ele morava em Cirene. Né? Ele estava vindo do campo, né? Ele estava vindo daquela direção do campo, mas ele não quer dizer que ele era um agricultor, ele era de Cirene, podia ser agricultor lá em Cirene, mas ali em Jerusalém ele não era. Ali em Jerusalém ele era um judeu que estava ali por causa da festa da Páscoa. Fato é, um estava entrando na cidade e a procissão estava saindo. Então os soldados, quando viram Simão chegando, eles agarraram Simão, puseram a cruz no ombro dele e o obrigaram a levar a cruz. Simão Cireneu, nos dito também por Marcos que ele era pai de Alexandre e de Rufo, sendo este último citado por Paulo lá em Romanos 16:13. E lá em Romanos 16:13, Paulo saúda não só Rufo, filho de Simão Cireneu, como também saúda a sua esposa. Ele está escrevendo para os crentes de Roma. E aí então Marcos, por que Marcos cita o nome de Simão aqui? Né? Ou o nome de Alexandre e de Rufo aqui. Quando Marcos escreve o Evangelho, é mais ou menos na mesma época em que Paulo escreveu a carta aos Romanos. Então Paulo escreveu para os crentes que moravam em Roma, e Marcos, ao escrever, ele escreveu também para os romanos o evangelho dele. Né? Esse evangelho ele escreveu visando os romanos. Então, Marcos estava dizendo para os romanos o seguinte: olha, esse Rufo, que é conhecido de vocês, o pai dele carregou a cruz de Jesus. Né? Como que dizendo isso para os irmãos lá de Roma, né? Vocês, o pai de vocês carregou, o pai de Rufo, né? Desse irmão que está aí, o irmão Rufo, o pai dele carregou a cruz de Jesus. É esse Simão aqui. Né? Então, foi por esse motivo que Marcos cita Simão aqui. É o Rufo. Sim, irmão.
Simão Sirineu. Faz sentido, irmão. Eu não vi nada sobre isso, né? Mas faria sentido, porque eles, por exemplo, os próprios, nós vimos que os próprios principais sacerdotes, eles não quiseram entrar ali onde estavam os soldados para não se contaminarem por causa da Páscoa, né? Então faz sentido. Por isso que eles o obrigaram a carregar a cruz. Faria sentido, sim, né? Essa observação não está errada, não, tá? Vamos então para o Calvário, né? No Calvário. Então nós temos aí alguns momentos, né? Os soldados crucificam Jesus, depois nós veremos lá os zombadores, né? Esses dois momentos aí. Então começando com os soldados crucificam o Senhor Jesus. Verso 33 a 38 dizem assim: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima de sua cabeça puseram esta acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Vamos lá, então chegando ao lugar chamado Caveira, né? Marcos 15, 22 e Mateus, versículo 33. Né? O que Mateus e Marcos o designam pelo nome hebraico Gólgota, né? O Gólgota, e que Lucas usa o nome grego crânion, né? No grego está a palavra crânio, onde vem a nossa palavra crânio, né? Caveira. A Ara traduz por Calvário, seguindo a versão latina Calvariae, né? Alguns entendem que o nome desse lugar se dava pela aparência de uma grotesca caveira. Diz que o lugar parecia uma caveira mesmo, de um formato de uma cabeça, né? De uma caveira, né? Outros entendem que era por causa da finalidade com que aquele lugar era usado, né? E por isso mesmo havia muitos ossos ali, né? Você encontrava muitas caveiras naquele lugar. Talvez as duas estejam corretas, né? Então, não vamos aqui perder tempo quanto a isso. Os soldados deram-lhe a beber vinho com fel. Certamente há uma estreita relação com o que está escrito lá no Salmo 69, verso 21, parte A, né? O que Mateus chama de fel no verso 34, Marcos diz que foi mirra, ao que o Senhor Jesus rejeitou. Há uma interpretação mais popular que diz que, segundo Provérbios 31, 6 e 7, que diz que você deem-se bebida forte, deem-se bebida misturada para os que andam cambaleando, para os que andam na região da morte, estão para morrer, estão sofrendo, para que eles sejam aliviados de suas dores, né? Vamos ler lá, Provérbios 31, versículos 6 e 7. Quem achou pode ler. Olha, por favor, não justifique a bebedeira usando esse versículo, tá? Eu já vi uma vez, nem todo presbítero, ao ficar idoso, nem todo crente, ao ficar idoso, fica mais sábio, fica mais sensato. Uma vez eu vi um presbítero que dava sérias dores de cabeça na igreja. Por quê? Porque, segundo ele era muito triste, ele vivia muito triste, então ele se consolava enchendo a cara de cerveja, e o que ele fazia? Pegava o telefone e ligava para falar bobeiras para as irmãzinhas da igreja. Né? Ninguém tinha coragem de peitar o sujeito. Um dia, quando eu fiquei sabendo, eu
peitei ele. Meu Deus, irmãos, vocês não imaginam a dor de cabeça que eu tive. Na época eu não era pastor, eu era evangelista. E não tinha certa autonomia que tenho hoje como pastor, né? Então, foi um tempo difícil, viu? E ele usava esse versículo: eu sou um homem muito triste. E a Bíblia fala: dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e das suas fadigas, não se lembrem mais. Então, há uma interpretação que diz que eles deram vinho para Jesus pensando nesse texto, para aliviar a dor de Jesus. E ao que Jesus, ao tomar, ele percebeu, aí ele, não vou tomar, porque eu quero tomar o cálice, o cálice total da ira de Deus. Bonita a interpretação, mas não tem nada a ver. Por quê? Os soldados não queriam outra coisa senão atormentar Jesus. Por que eles dariam um anestésico para ele? Para tirar a dor dele? Por que eles teriam um ataque de piedade, de dó naquela hora e dariam bebida para deixá-lo mais, para ele suportar a dor? Não faz sentido. Segundo, se fosse alguém fazer isso, teria que ser os discípulos dele. Essas mulheres que estavam acompanhando Jesus. E nada é dito que elas estavam carregando essas coisas com elas. E mesmo se tentassem fazer, elas seriam impedidas. Porque o que diz o verso 39? Não, 39 não. O verso 36. Depois que eles fizeram tudo isso, eles se assentaram e ficaram ali guardando Jesus. Não é aguardando a morte, não. Guardando Jesus. Vigiando para que ninguém tirasse o corpo dele, ou tirasse ele antes da morte, ou desse um jeito de aliviar a dor dele. Então não faz sentido algum. A interpretação correta aqui é que eles deram essa bebida amarga justamente para provocar ainda mais sofrimento nele. Né? Então, pois é. Mas então, aqui o sentido é esse. Era para aumentar ainda mais a dor. E este foi o propósito deles, em dar-lhe algo impossível de ser ingerido. Para maltratar ainda mais o Senhor Jesus. Essa era a ideia deles, né? Depois de o crucificarem, nenhum dos evangelistas tece comentários detalhados sobre os cravos perfurando os seus pulsos, e não as palmas de suas mãos, como geralmente se pensa, né? Há aos que pensam que ele foi amarrado e depois a mão dele foi furada. Não. Os pregos tinham que perfurar os pulsos, porque se pusesse na palma da mão, a palma da mão rasgaria com o peso do corpo. Teria que ser nos pulsos, porque aqui o pulso segura. Irmão, isso aqui é uma dor terrível. Alguém de vocês aqui já fez um exame chamado gasometria? Não queiram fazer. Quando eu tive um quadro de embolia pulmonar, quando eu sofri um acidente, eles faziam essa gasometria pelo menos 2 vezes por dia. E tem que tirar a veia, tem que tirar o sangue da artéria, não pode ser de qualquer veia, tem que ser o sangue da artéria. Meus irmãos, quando a enfermeira furava aqui o pulso para alcançar a artéria, meus irmãos, que dor. E era uma agulha para tirar sangue. Depois sugeriram fazer aqui, depois fazer na virilha. Na virilha foi pior ainda, né? Mas tinha que ser o sangue da artéria. Eu fico imaginando cravos. E não são pregos como os nossos, pregos lisinhos, não. Eram cravos parecendo cunhas, né, entrando no pulso de Jesus. E nos pés, né? Os discípulos, os evangelistas aqui, eles não tecem comentários também do solavanco, porque no momento em que eles pregavam o condenado no chão, com ele deitado no chão, e depois amarravam cordas, uma corda em cada ponta da viga do patíbulo, né? E a outra sobre a cabeça, e puxavam. E aí já estava o buraco no chão, cavado. Então quando a cruz enfiava o pé ali, ela descia com tudo. E já para dar o soco mesmo. Para fazer isso aqui. Você imagina a dor. Quantas farpas entrando nas costas de Jesus nesse momento.
A gente não faz ideia, irmãos. Não faz ideia. Depois você procura no YouTube, eu estava assistindo hoje um pedaço, A Crucificação, documentário. Tem dois, tem um de 40 minutos da NetGeo. Não perca tempo não, que você vai passar raiva. Mas tem um de 1h27. Você vai ver lá, no YouTube, 1h27. Você viu, entra e assiste. Depois eu vou tentar mandar o link para vocês no grupo da igreja. Tem um tempinho e assista. Meus irmãos, é terrível. Aí estão explicando que a morte é por asfixia. Semana que vem eu vou falar mais detalhes sobre a morte de Cristo. Mas a morte é por asfixia. Tem um médico lá nos Estados Unidos que ele fez o teste com voluntários. O rapaz aguentou 8 minutos apenas, amarrado, hein? Não estava pregado, não, só estava amarrado. 8 minutos ele ficou ali, nessa posição, amarrado numa cruz. O rapaz começou a passar mal, começou a ter, ele ia ter algum problema. Foi preciso ser retirado antes. É algo terrível. Aí ele foi descrevendo a dor que é para respirar, porque quando nós estamos aqui nessa posição normal, quando a nossa caixa torácica ela contrai, ela expele o gás carbônico. Nessa posição aqui, você não consegue puxar o ar puro, não consegue expelir o gás carbônico. Você não consegue. Você não precisa nem ficar pendurado numa cruz. Fica nessa posição aqui. Veja quanto tempo que você aguenta. Em pé, desse jeito aqui. Ó. Agora já está começando a doer o braço. Aí solta o peso, você não consegue respirar. Aí, o que o crucificado fazia? Ele impulsionava com o pé, fazia assim, ó, para poder conseguir puxar um pouco de ar. O que eles faziam? Quebravam as pernas do condenado, para ele não conseguir levantar. Dava gangrena. Meus irmãos, é coisa terrível. Jesus não chegou a ser quebrado os ossos dele, mas é uma morte terrível. Os discípulos, eles aqui, Mateus, Marcos e Lucas e João, eles não tecem detalhes, eles simplesmente, com um tom solene, simplesmente resumem tudo dizendo: depois de o crucificarem, repartiram as suas vestes, tirando sorte. Né? As vestimentas elas eram compostas por 4 partes. A túnica, que era aquela cobertura da cabeça, que era a de Jesus era de uma peça só, que cobria, costurada, né, de uma peça só. Não tinha costura, né, melhor dizendo. Sandálias, um cinto de linho, né, e um manto. Conforme João, isso foi o cumprimento do Salmo 22:18. Eles repartiram. Cada soldado, eram 4 soldados, cada soldado ficou com uma parte das vestimentas de Jesus. Um ficou com a túnica, o outro ficou com as sandálias, o outro com o cinto e o outro com o manto. Gilmar? Uhum. 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 Sim. Nenhum dos ossos foram quebrados, né? Então, nos pés, possivelmente o cravo pegava entre ali os dedos, né? Os tendões dos dedos ali. Uma coisa que nós não podemos esquecer é o seguinte: os romanos, eles aperfeiçoaram, entre aspas, usa essa expressão, aperfeiçoaram a técnica da crucificação. E então, eles sabiam como fazer isso, né? E com certeza em Jesus não foi quebrado nenhum osso, né? Mas aqui no pulso também não quebrou. Aqui no pulso você não quebrava nenhum osso também, só perfurava, mas é uma dor terrível, né? Eles, e assentados ali, o guardavam, diz o verso 36, né? Após isso, assentaram-se, montando guarda para que ninguém ousasse tirá-lo da cruz como um ato de piedade, né? Contudo, não podemos deixar de observar que esses soldados foram testemunhas oculares da morte de Jesus na cruz. Os que duvidam que Jesus
da morte de Jesus, né, o J ali saiu minúsculo, né? Na cruz, os que duvidam da morte de Jesus na cruz, devem levar em consideração isso aqui. Os soldados ficaram ali vigiando para que ninguém tirasse o corpo de Jesus da cruz, para que ninguém o socorresse, o que atesta a morte de Jesus, né? Por cima de sua cabeça, então, eles colocaram essa acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. No relato de João é dito que Pilatos também escreveu um título e o colocou no cimo da cruz. Então, o que corrobora ainda mais com a nossa interpretação de que a cruz era em forma de um T minúsculo, né? Tinha essa ponta para cima, né? Acima da cabeça. Obviamente não foi Pilatos que fez a inscrição, mas ele ordenou que fosse feita e colocada no topo da cruz. O objetivo dessa epígrafe, feita em letras gregas, romanas e hebraicas, conforme Lucas 23, 38, tinha como objetivo, né? Eu repeti aí, né? Tinha como objetivo, deixa eu corrigir aqui, o objetivo dessa epígrafe era para que o número maior de pessoas e de nações soubessem o que estava acontecendo ali. Era uma acusação dizendo: este é Jesus o Nazareno, que é condenado por reivindicar ser o rei dos judeus. Era uma forma de insultar ainda mais a Jesus e os judeus, né? Os principais sacerdotes não gostaram de serem incluídos na acusação e tentaram demover Pilatos, mas o mesmo os ignorou e disse: o que eu escrevi, escrevi. Né? João 19, 21 e 22. Foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e o outro à sua esquerda. Né? Ainda que esses 2 ladrões sejam mencionados aqui, a crucificação deles foi parte da ação dos soldados. Né? Mateus e Marcos descrevem esses 2 homens como ladrões. Lucas os descreve como malfeitores. João apenas os designa por outros 2, ou seja, outros 2 homens ou outros 2 condenados. Lucas é o único que narra a conversão e a salvação de um deles. O relato da salvação desse rapaz, desse ladrão, nós não sabemos se foi o da direita ou se foi o da esquerda, né? Um dos 2 ali, converteu-se, né? Foi convertido a Cristo Jesus. Mateus e Marcos nada contam sobre a conversão de um deles, mas apenas narram que eles também insultavam a Jesus. Possivelmente, naquele momento, daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse ladrão aí. Vamos lá. Os zombadores, versículos 39 a 44. Os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça, né? Zombando, né? Ei, olha aí, ó, né? Meneando a cabeça, dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias, e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. E desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo. Agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então, Mateus divide em 3 grupos esses zombadores, né? Os transeuntes, os principais sacerdotes, escribas e anciãos, e os 2 ladrões. Então vamos ver primeiro aí os transeuntes, né? Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. A informação, os que iam passando, né, dá-nos a entender que o Calvário ficava numa junção de estradas, né? Era
como se fosse uma encruzilhada, né? Onde havia movimento de pessoas indo de um lado para outro. Não era um lugar sossegado, não era um lugar tranquilo. Muito pelo contrário, era um lugar movimentado, seria como se fosse uma avenida. Né? O objetivo era esse, o objetivo era de que o crucificado fosse ainda mais achincalhado, fosse ainda mais zombado e insultado pelas pessoas que passavam e viam ele ali pendurado na cruz. Né? A cena de criminosos pendurados e apodrecendo em cruzes, porque os romanos deixavam lá os condenados apodrecerem, a menos que o condenado tivesse algum parente, algum amigo, ou queridos que quisessem tirá-lo da cruz, geralmente ele ficava lá até apodrecer, até as aves virem devorar seus corpos, era terrível. E o motivo era que Roma estava sempre às voltas, sufocando qualquer rebelião ou ameaça à Pax Romana. Como? Matando, esmagando essas rebeliões. Né? A estes transeuntes pouco importavam os dois ladrões, a sua atenção estava focada na pessoa daquele que estava no centro, né, o Senhor Jesus. Eles nada disseram para os ladrões, só disseram para Jesus, só insultavam o Senhor Jesus. Os únicos que mereciam ser insultados e o único que não merecia estava sendo insultado naquele momento. Tomando novamente a falsa acusação de outrora sobre o santuário, né? Lembra, nós estudamos lá no capítulo 26, 60 e 61, que eles tomaram essas palavras de Jesus, Jesus falando do seu corpo, falando que ele haveria de morrer e em 3 dias o ressuscitaria. Aí então eles distorceram as palavras de Jesus e disseram que Jesus disse que destruiria o templo de Herodes, o templo que Herodes havia reconstruído, e em 3 dias ele o reedificaria. Herodes levou mais de 40 anos para edificar aquele templo. E Jesus disse, e eles disseram que Jesus disse que ele destruiria o templo, o santuário, e o reconstruiria em 3 dias. E agora aqui zombavam de Jesus. Ah, não é você que disse aí, né? Destróis os santuários e em 3 dias o reedificas? Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Quem foi que disse isso para Jesus alguns anos atrás? Lembra? Quem foi que disse? Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Salta daqui abaixo. Né? Se és filho de Deus, faz. Se és. E essa dúvida, Satanás vem colocando nos corações até hoje. Né? Desce da cruz. O segundo grupo de zombadores foi o dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, os líderes religiosos. Né? De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam. De igual modo, ou seja, da mesma forma que aqueles transeuntes, agindo da mesma forma, agora os líderes religiosos faziam a mesma coisa, com irreverência, perversidade e incredulidade com que o povo tratou Jesus, os líderes religiosos também o fizeram. Né? Cada povo tem um líder que merece mesmo, né? Merece o líder que tem, melhor dizendo. Né? Eles zombavam satisfeitos com o desfecho de tudo. Quiseram matá-lo e agora contemplavam o seu sucesso. Zombavam pondo dúvida e descrédito no que o Senhor, né? Faltou um N aí. No que o Senhor Jesus havia feito. Nossa, meu Deus, estava ruim hoje, viu? Feito. E dito a respeito de si. A menção que fizeram dele salvar outros e não poder salvar a si mesmo, segue na mesma direção da acusação dos transeuntes. Ou seja, os líderes religiosos também duvidavam de que Jesus tivesse o poder que dizia ter. E estava ali por ser um fraco. Você está na cruz porque você é um fraco. Você não tem esse poder que você diz ter. Quantos milagres Jesus fez?
Quantos milagres esse povo viu Jesus fazendo. E aí dizerem que ele não tinha poder para descer da cruz. A menção que fizeram dele ser rei de Israel, né? Se és rei de Israel, se deve à epígrafe da cruz, né? Estava lá, em 3 idiomas, para que todos pudessem ver e insultá-lo, né? Quanto ao desafio a ele feito de descer da cruz para que viessem a crer nele, e a dúvida de que levantaram, né, de que ele confiara inutilmente em Deus, sem receber nenhum socorro, era porque ele não era filho de Deus, coisa nenhuma, mas um blasfemo. Você está aí porque você é um blasfemo. Você diz que é filho de Deus, mas não é filho de Deus coisa nenhuma. Você diz que Deus te ama, mas Deus não te ama coisa nenhuma. Não é você que disse que Deus disse que você é o filho amado dele, então se ele te ama, que venha te socorrer. Meus irmãos, não é impressionante que Satanás usa as mesmas acusações, ou as mesmas afirmações, para colocar dúvidas em nosso coração com relação ao amor de Deus? Você é filho de Deus mesmo? Você diz que tem o poder da salvação, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você diz que tem um Evangelho mesmo, que você tem esse poder todo aí. Você diz que você é tudo isso. Você diz que Deus te ama. Você crê nisso mesmo? Satanás está usando essas mesmas artimanhas até hoje. E tem muita gente acreditando nele. Tem muita gente caindo na armadilha dele. Jesus, segundo os líderes religiosos, era um blasfemo. A única coisa que ele receberia da parte de Deus era sofrimento. Não ia receber nada de socorro, não. Ia receber sofrimento. Era o que eles pensavam, né? Mas Jesus ali estava de fato recebendo o sofrimento em nosso lugar. Recebendo o sofrimento da ira de Deus contra nós. Aquela ira que Jesus experimentou, a ira de Deus que Jesus experimentou, era para ser colocada sobre nós, não sobre Jesus. Era para nós estarmos lá, e não Jesus. Estava pensando nisso hoje. Toda vez que nós pecamos, não importa o pecado que seja, toda vez que nós pecamos, nós estamos desprezando o sacrifício de Jesus. Eu sei que a gente tem que ser obediente a Deus, devemos ser obedientes, sim, claro, pensando na glória eterna. Somos cidadãos dos céus, nós temos que pensar na glória de Deus. Mas o que significa isso na prática? Evitar o pecado para glorificar a Deus. O que significa isso na prática? Quando nós evitamos o pecado, nós estamos dizendo: Senhor, eu amo mais a Jesus do que a mim mesmo. Porque toda vez que eu peco, eu estou fazendo a minha vontade. Toda vez que eu peco, eu estou fazendo a minha vontade. Não venha com essa história de que mas é a vontade do diabo, é o diabo. Não, irmão, o diabo só usa o que você ofereceu para ele. Ele só pega carona no seu carro, só isso. O carro é seu. Você abriu a porta, ele entrou. Ele só pega carona. E chega, ele entra no carro, aí aumenta o som, faz e bagunça, faz aquela bagunça no seu carro. Faz aquela bagunça na sua vida. Mas foi você que abriu a porta para ele. Não é isso que diz lá, Efésios 4? Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Está lá. Mas toda vez que nós pecamos, nós estamos dizendo: Senhor, eu amo mais a mim mesmo do que a Jesus. Toda vez que nós formos tentados a um pecado, se nós lembrarmos o que Jesus fez para nos salvar, para nos perdoar,
para nos justificar e para nos levar para si, na glória eterna, nós deveríamos sentir o nosso coração levando ferroadas, a nossa consciência sendo ferroada, dizer assim, não, Senhor, não posso. Jesus fez tanto por mim. Aquele hino, né? Que a gente canta, morri na cruz por ti. Né? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? O que eu posso fazer por Jesus? Não para compensar o que ele fez, que isso não tem como. Mas o que eu posso fazer para mostrar que eu sou grato a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz? Evitar o pecado. A gente pensa em fazer grandes coisas para Deus, né? Grandes obras. Irmão, a melhor obra que a gente pode fazer é cultivar uma vida de santidade na presença de Deus. Né? Por último, nós temos aí os ladrões. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões, que haviam sido crucificados com ele. Deixando-se levar pelos demais, esses dois ladrões entraram na zombaria, mesmo estando na situação parecida. Estavam crucificados também. Né? A diferença é que eles mereceram ser crucificados. Jesus não. Né? Certamente ao ver a forma como Cristo suportava tudo aquilo, tanta humilhação, tanta dor, e ainda rogando ao Pai que lhes perdoasse, porque não sabiam o que estavam fazendo, conforme Lucas 23, 34, um desses dois ladrões foi atraído pelo amor de Cristo e clamou por perdão, e teve a resposta bendita, e teve como resposta a bendita promessa de estar com Cristo no paraíso, naquele dia. Eu fico aqui pensando, né? Quanto tempo esse ladrão teve para mostrar que ele era crente? Algumas horas, talvez, né? Nem isso. Mas ele foi salvo. Ele foi salvo. Deus teve misericórdia dele. E o outro ladrão? Nada nos é dito. Possivelmente porque ele não foi convertido. E ainda tem quem duvide da eleição, né? E ainda tem quem diga que predestinação não é bíblico. Está aí. Usarei de misericórdia com quem eu quiser usar. Ter misericórdia, né? Usar de misericórdia. Aplicações práticas. Aprendemos com, primeiro, Simão Cirineu. O que nós aprendemos com ele? Como algo forçado, contra a nossa vontade, pode ser o canal para uma grande bênção para nós. Simão, a princípio, forçado a carregar a cruz de Cristo, tornou-se com sua família, conforme Romanos 6, 16, 13, alguém que abraçou a cruz de Cristo no sentido do discipulado, conforme Lucas 9, 23 e 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Simão Cirineu tomou a cruz de Cristo duas vezes, a literal e a espiritual. Né? Maravilhoso pensar isso, né? Ele foi forçado. E isso aqui é um exemplo, é um alerta, porque eu sempre tenho falado para os irmãos aqui. Pastor, hoje eu não estou afim de ir na igreja. E eu não vou na igreja hoje porque eu não estou afim. E se eu for sentar afim, eu serei um hipócrita. E aí eu acho que ser hipócrita é mais pecado que ser negligente, do que ser desobediente. Né? Pastor, mas se eu for cultuar a Deus sem ter vontade, eu estou sendo hipócrita. Não, você não está sendo hipócrita, você está sendo ingrato, é diferente. Né? Hipocrisia, o que é hipocrisia? Eu levanto todo dia às 5h20, 5h30. Eu não gosto de levantar cedo. Por mim, eu queria levantar 10 horas da manhã, mas, né? Aliás, eu não gosto de levantar cedo mesmo.
Mas é o meu horário de levantar. Aí eu vou dormir reclamando, resmungando. Mas amanhã tem que levantar cedo, amanhã tem que levantar às 5 horas da manhã. Ai, que chatice. E não sei o que, estou reclamando, né? E a minha esposa vê. Aí no outro dia, 5 horas da manhã, toca o despertador. A minha esposa acorda junto comigo, aí eu, maravilha, que delícia, acordei, que bênção. Eu estou sendo hipócrita, eu não queria. Eu estava resmungando. A menos que de madrugada teve um milagre ali e eu passei a ser grato, né? Mas hipocrisia é você dizer uma coisa e fazer outra. Irmão, faça as coisas, nem que seja por obrigação. Faça as coisas de Deus, nem que seja por obrigação. Eu não estou afim de ir na igreja, mas eu vou. Eu não estou afim de fazer tal coisa lá, mas eu vou fazer. Eu fiz um compromisso com um irmão de ir evangelizar. Eu não estou afim, mas eu vou. Sabe o que acontece? Aos poucos, Deus vai colocando tanto amor no seu coração por aquilo, que de repente você vai se ver dizendo assim, e eu não queria fazer isso? Como eu posso ser tão tolo? Que coisa mais maravilhosa. Né? Você pode ver, deixa de amar a igreja quem deixa de vir à igreja. Eu nunca vi alguém que vem, frequenta, está firme, dizer que não ama a igreja. Você pode ver que sempre quem reclama, dizendo que a igreja só tem hipócrita, a igreja é isso, a igreja é fria, a igreja não sei o quê, tá? É gente que não vem na igreja, quase não vem na igreja. É o crente pisca-pisca, né? Pip. Aí dá um tempo, aparece de novo. Irmãos, a gente tem que estar perto. Se eu chegasse para minha esposa e falasse assim, querida, eu quero só te ver a cada 2 meses. Quero te ver a cada 2 meses. Não precisa nem voltar então, tchau. O amor nos leva a estar perto. Mas quando está faltando esse amor em nosso coração, devemos ficar perto. Porque Deus faz o amor renascer em nosso coração. Com os soldados, nós aprendemos que eles quiseram as vestes de Jesus, mas muito mais valiosa do que as vestes é a vestimenta da justiça com a qual Cristo reveste aqueles a quem Ele justificou com o seu sangue na cruz. Aqueles soldados quiseram as vestes de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus nos reveste com a sua justiça. Se os soldados soubessem disso, quem sabe, né? Nós devemos procurar as coisas espirituais, as coisas celestes, mais do que as coisas desse mundo. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive e reina. Né? Com os transeuntes, nós vemos que a irreverência para com Cristo revela a nossa incredulidade. Porque não creram em Jesus, trataram-no irreverentemente. Em nossos dias, em que a irreverência é tida como algo inocente, inofensivo, precisamos lembrar que ela é irmã gêmea da incredulidade. Tá? A gente vê os humoristas hoje em dia, né? Um dos títulos que é dado aos humoristas é fulano é irreverente. E a gente acha isso, aplaude, né? Legal, né, irmãos? Irreverência é irmã gêmea da incredulidade. Quando alguém crê em Deus, essa pessoa teme a Deus, respeita o Senhor. Logo, quem trata com irreverência é porque não teme. Né? Os nossos cultos, eles têm que inspirar reverência. Nós não estamos cultuando o presidente da República, não estamos cultuando um ser humano, nós estamos cultuando a Deus. Quando a gente entra por essas portas, estamos escutando o prelúdio sendo tocado, não precisamos esperar o pastor ou o dirigente, o liturgo, ir à frente e dizer, irmãos, vamos
nos acalmar agora e prestar atenção no prelúdio que está sendo. Não, irmãos, a gente já tem que entrar nesse espírito. A conversa fica para depois. A única pessoa com quem você vai conversar agora, essa conversa é com Jesus, você vai conversar com Ele em oração. Mas na igreja a gente tem que guardar esse respeito, né? Eu sei que aqui não é o caso, os transeuntes aqui não estavam na igreja, mas eu estou fazendo essa aplicação para nós. A reverência, ela acompanha o temor. E às vezes a gente está na casa do Senhor achando que a gente está no sofá da nossa sala. E não é comum, não é incomum a gente ver hoje em dia igrejas sendo adaptadas para serem muito mais casas de show, né, do que um lugar de adoração a Deus. Esses dias eu recebi um vídeo, para minha tristeza, um dos cursos que é alardeado, que é bem frequentado dentro da nossa igreja, dentro da IPB, né? Triste dizer isso. Um curso para plantação de igrejas. E aí estava tendo um momento de louvor lá no lugar. Para começo de conversa, o ambiente era todo escuro, parecia uma casa de show. Dizem que isso aí é um efeito para poder chamar a atenção para quem está falando ou quem está cantando, né? Porque está tudo escuro, só tem luz na pessoa que está cantando, então é para chamar a atenção. É uma estratégia de marketing. Tá bom. Embora eu discorde disso, para mim quem tem que aparecer no culto não é o pregador, não é o cantor, não é o músico. Quem tem que aparecer no culto é Deus, é a palavra, é Jesus. Mas lá nesse tal curso, não contentando com fumacinha, a banda tocando no estilo de rock, aquela coisa toda tal. Duas moças, uma em cada canto do salão, num tecido, aqueles tecidos de cetim, não sei. Elas desciam pelo tecido fazendo acrobacia. Irmãos, qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Me diz. Um lugar desse não inspira reverência. Se eu for o pai da menina, eu falo assim, meu Deus do céu, ela vai cair. Inspira medo dela cair e se esborrachar mesmo. Ela não ia fazer, minha filha não ia fazer uma coisa dessa. Ela não ia nem conseguir. Não ia deixar. Mas eu fico perguntando o que isso tem a ver. Aí as pessoas falam, mas a reverência é postura do coração. Irmãos, se um lugar como esse inspirar reverência, então eu tenho que mudar todo o meu conceito de reverência, porque eu não estou entendendo mais nada. Não estou entendendo mais nada. Não sou contra as artes. Se você for num circo e ver as pessoas fazendo isso, malabares, como já vi pessoas fazendo isso em circo, é muito legal, é interessante. Mas lá no circo, é circo. Não é? E a minha tristeza é saber que muitos que estavam nesse congresso, de plantação de igrejas, plantarão igrejas com esses conceitos. Irmãos, eu estou falando de IPB, viu? Estou falando de IPB, não estou falando de igrejas neopentecostais aí, não. Estou falando da nossa denominação. Que tristeza. Os líderes religiosos, o que nós aprendemos aí da atitude deles? A maior inimiga da verdadeira religião é a hipocrisia. Ela faz com que o homem acredite ser um porta-voz de Deus, quando na verdade não passa de um porta-voz do diabo. As palavras deles aqui eram exatamente as mesmas que Satanás usou para tentar Jesus. E os ladrões, o que nós aprendemos com eles? A miséria humana é tão profunda que só pode ser desfeita se o amor de Jesus alcançar o pecador. Os dois estavam diante do mesmo Cristo, da mesma e única salvação. Por que somente um clamou por perdão? Porque somente a quem Deus quer revelar o seu amor, Ele o revela.
que diz Romanos 9:16? Vamos ler lá? Romanos 9:16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A nossa salvação não depende de quem quer ser salvo, não depende de quem corre para ser salvo, mas depende de Deus usar a sua misericórdia. Foi o que Deus fez com este ladrão. Teve misericórdia. Questão para a nossa reflexão. Se ao olharmos para Cristo na cruz, formos tomados por um sentimento de dó e pena, não entendemos absolutamente nada do Evangelho. O que parecia ser a derrota de Cristo foi, na verdade, o maior triunfo da luz sobre as trevas. Nem mesmo a criação do universo foi tão gloriosa. Nem mesmo a criação do universo foi tão gloriosa. E olha que eu nem estou falando ainda da ressurreição de Jesus, hein? E olha que eu ainda nem estou falando da ressurreição de Jesus. Daqui uns dias a gente chega lá. Que Deus assim nos abençoe e nos preserve na presença dEle.